Manda bala. Pronto, estamos gravando já. Bom, então, pessoal, como eu falei com vocês, hoje nós vamos dar uma pincelada sobre esse livro aqui do Robert Martin, tá? Mas antes da gente entrar no livro propriamente dito, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa do Robert Martin. Robert Martin é esse senhorzinho aqui, muito simpático, que quando ele já estava passando por uma série de problemas como programador, a gente não estava nem no saco do pai da gente ainda. Então é bom escutar o que ele fala, tá? E ele escreveu aqui uma série de livros. Esse que nós vamos ler hoje é esse daqui, Clean Code, que ele publicou em 2009. Gostaria que ele tivesse publicado aqui em 1995, para mim ter conhecimento disso antes, mas enfim. Esse livro, cara, ele trata de um assunto que nós, né, vamos falar, vamos ter a oportunidade de ver aí bastante coisa, mas é de você escrever o código de forma que outras pessoas não tenham dificuldade de entender esse código, tá? E para esse código ser fácil, ele tem que ser limpo. Ele deu essa expressão clean aqui de uma forma seguinte: quando o código está sujo, cheio de coisa, cheio de muita coisa embolada, você não consegue entender. Então, quando ele está esse clean no termo em inglês, né, é uma coisa limpa, mas não é no limpo do sentido de sujeira, é limpo no sentido de leve, é limpo no sentido de fácil, tá? Ela tá clean, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui dentro do livro um pouquinho, nós vamos pulando um monte de página, um monte de coisa, vamos lendo só uns pedacinhos que interessam, tá? Vou pular aqui o prefácio, depois vocês baixam na internet, leem, é muito interessante. Mas ele já começa com essa fotinha aqui, cara. E isso aqui a gente vê todo dia aqui quando o pessoal vem para tirar dúvida, para explicar o código e etc. Quer dizer, nós aqui, quando vamos tentar ajudar, a gente está fazendo o papel do code review. Quer dizer, a gente está olhando o código que alguém está construindo e está tentando entender, tá? Então, ele está dizendo aqui o seguinte: existem dois tipos de código, tá? Aquele que tem poucos what the fox por minuto e aquele que tem muito what the fox por minuto, ou seja, aquele código que você fica olhando e você entende, aí passa um pedacinho, você não entende direito, aí você vai lá e perde um tempinho para entender. E aquele que você vai batendo o olho e vai falar, cara, o que é isso aqui? Por que o nome dessa variável é essa? Porra, dá o nome da variável certo, dá o nome da função correta, você fica, caralho, que merda, né? Então a gente tem que tentar ficar desse lado aqui. A gente vai tentar ficar desse lado com as práticas que ele vai falar pra gente aqui, tá? Vamos rodar lá para baixo um pouquinho, tá? Ele diz aqui que a gente está lendo o livro porque tem duas razões. Você é programador e deseja se tornar um programador melhor. Essa é a função. Você vai se tornar um programador melhor quando você escreve um código melhor. Você escreve um código melhor quando você começa a botar em prática alguma das coisas que ele está falando aqui dentro, tá? Vamos dar uma lida rapidinho aqui, porque essa introdução aqui é importante. Podem dizer que um livro sobre códigos é, de certa forma... Acho que tem alguém com áudio... Ô, Chiquiliro. Alguém com áudio aberto aí. Ô, Henrique. Vamos lá. Henrique? Acho que já mutou. Ah, ele está fora. Pode dizer que o livro sobre códigos é, de certa forma, algo ultrapassado, que a programação deixou de ser uma preocupação e que devemos nos preocupar com modelos e requisitos. Outros até mesmo alegam que o fim do código, ou seja, da programação, está próximo, que logo o código será gerado e não mais escrito, e que não mais precisarão mais de programadores, pois as pessoas criarão programas a partir de especificações. Mais ou menos aí o que o Copilot aí está ajudando a gente, mas eu acho que ainda vai demorar bastante tempo, tá? E ele fala isso aqui também. Bobagem, nunca nos livraremos dos códigos, pois eles representam os detalhes dos requisitos.
Em certo nível, não há como ignorar ou abstrair esses detalhes, eles precisam ser especificados. E especificar requisitos detalhadamente de modo que uma máquina possa executá-los é programar. E tal especificação é o código, ou seja, a gente especifica no código, o compilador gera o código de máquina e o computador executa. Espero que o nível de nossas linguagens continue a aumentar e está aumentando e que o número de linguagens específicas a um domínio continue crescendo. Isso será bom, mas não acabará com a programação. De fato, todas as especificações escritas nas linguagens em níveis mais altos específicas a um domínio serão códigos. Eles precisarão ser minuciosos, exatos e bastante formais e detalhados para que a máquina possa entendê-los. As pessoas pensam que o código um dia desaparecerá, são como matemáticos que esperam que um dia descobriram uma matemática que não precise ser formal. Elas esperam que um dia descobramos uma forma de criar máquinas que possam fazer o que desejamos em vez do que mandarmos. Tais máquinas terão de ser capazes de nos entender tão bem, lá. Isso jamais acontecerá e vamos embora, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o mais importante dessa página aqui, ó. Lembre-se que o código é a linguagem na qual expressamos nossos requisitos. O que ele quer dizer com isso daqui? Quando a gente está escrevendo o nosso código, a gente precisa conhecer e entender aquilo que está sendo requisitado para ser feito. Se a gente está escrevendo um código que vai trabalhar com tarefas, um to-do list, a gente tem os requisitos dessas tarefas. Quer dizer, essa tarefa ela tem prioridade, essa tarefa pode ter a data de criação, a data de limite para ela ser executada e etc. Isso são requisitos. E isso precisa estar expressado no código, ou seja, se as coisas que a gente espera ver na aplicação ou que a gente vê na aplicação, elas precisam estar de forma clara dentro do código. A gente não pode ficar fazendo muita volta, muita coisa. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser clean, a gente tem que ir direto ao ponto, tá? Na hora de escrever as coisas que nós estamos falando. Ele perguntou para uma galera aí o que é código ruim e o que é código bom, tá? Esse cara aqui disse o seguinte, do Kent Beck. Ele diz no livro, o livro baseia-se numa premissa frágil de que um bom código importa. E aí ele diz que premissa frágil, não concordo. Acho que essa premissa é uma das mais robustas, apoiadas em plenas do que todas as outras nossas áreas. Sei que Kent sabe disso. Tá? Aqui, ó. Muito importante isso aqui, ó. Lembro que no final da década de 80, uma empresa criou um aplicativo extraordinário que se tornou muito popular e muitos profissionais o compraram e usaram. Mas então, o intervalo entre os lançamentos das novas distribuições começou a aumentar. Os bugs não eram consertados na distribuição seguinte e o tempo de carregamento do aplicativo e o número de travamentos aumentaram. Lembro-me do dia em que, frustrado, fechei o programa e nunca mais o usei. A empresa saiu do mercado logo depois. 2 décadas depois, encontrei um dos funcionários da tal empresa na época e perguntei o que havia acontecido. E o que eu temia foi confirmado. Eles tiveram de apressar o lançamento do produto, olha a palavra pressa acontecendo aí, tá? E devido a isso, o código ficou uma zona. Então, conforme foram adicionando mais e mais recursos, o código piorava cada vez mais até que simplesmente não era mais possível gerenciá-lo. Foi o código ruim que acabou com a empresa. Vocês não são donos de empresa, a maioria, né, não são. Vão se tornar um dia, se Deus quiser. Vocês têm que perseguir isso, perseguir ser dono da empresa de vocês. Mas o código ruim, ele vai definir o futuro do software e, consequentemente, da empresa que vocês estão trabalhando. Não adianta fazer as coisas na correria rápido, porque o gerente está correndo, ele pede. Você tem que tentar fazer as coisas dentro dos deadlines. Existem deadlines razoáveis para se fazer as coisas, mas você precisa tentar convencer quem está te cobrando, falando, cara, não adianta entregar essa porcaria aqui de qualquer jeito, porque amanhã, quando você pedir para mudar alguma coisa aqui, isso vai estar uma zona. E eu vou gastar mais tempo ainda e não vou conseguir
consertar aquilo que eu já estou colocando de ruim aqui dentro, tá? Aqui, ó. O custo de ter um código confuso. Se você é programador há mais de 2 ou 3 anos, provavelmente o código confuso de outra pessoa já fez com que você trabalhasse mais lentamente e provavelmente seu próprio código já lhe trouxe problemas, tá? A gente vê gente aí, chegando aqui na call, bicho, me ajuda aqui, a gente vai olhar o código, aquele código confuso, aquela mafuá, aquela bagunça, o bagum, volta e meia aparece com coisa aí, de coisas que aparecem do código legado que ele tem para mexer aí, isso retarda pra caramba, tá? Então aqui, ó, a produtividade no comecinho, cara, ela é sempre muito alta. Com pouco tempo você entrega muita coisa, mas se o seu código for ruim, essa curva ela cai rapidamente. Tá? E eu posso falar de carteirinha para vocês. Eu tenho códigos que foram construídos lá em 2002, em 2005, que hoje eles são muito difíceis para mim dar manutenção, para eu dar manutenção nisso. Eu demoro, porque quando isso foi construído, foi usado um tipo de engenharia, de lógica, e não tinha clean code, não tinha, então é difícil dar manutenção nesse código. Eu gostaria de ter aprendido isso tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos aí, lá atrás. Eu conseguiria fazer um código lá atrás muito melhor. Hoje eu não estaria com tanto sofrimento para dar manutenção nesse código, tá? O grande replanejamento, quer dizer, você pega um código ruim, mal escrito, mal planejado, e no final a equipe se rebela. Todos informam a gerência que não conseguem trabalhar nesse irritante código-fonte e exigem um replanejamento do código. Apesar da gerência não querer gastar recursos em uma nova remodelação, ela não pode negar que a produtividade está péssima e no final das contas acaba cedendo às exigências dos desenvolvedores e autoriza um grande replanejamento. Isso pode ser um tiro no pé, dependendo de quem tá reconstruindo. Porque se você está reconstruindo aquele código que está ruim e não está aplicando boas práticas, você vai fatalmente acabar num outro código provavelmente tão ruim quanto. Tá? Vou mandar mais um pouquinho para frente aqui. Ó. Tá? O que é o código limpo? Tá? Existem tantas definições como existem programadores. Portanto, perguntei a alguns programadores bem conhecidos e com muita experiência. Perguntou o cara lá que criou o C++, né? Pouco pica. Gosto do meu código elegante e eficiente. A lógica deve ser direta para dificultar o encobrimento de bugs. Isso, cara, a lógica deve ser direta, tão direta que deve ser difícil encobrir bug. Isso aqui é uma coisa bem complicada de se fazer, né? As dependências mínimas para facilitar a manutenção, o tratamento de erro completo de acordo com uma estratégia clara e o desempenho próximo do mais eficiente. Essa palavra aqui, ó, cadê? De acordo com desempenho próximo. Veja, ele não está dizendo o desempenho mais eficiente. Ele está falando do desempenho próximo do mais eficiente. Por que próximo? Porque você vai poder fazer, dependendo dos casos, algumas contrapartidas para o teu código ficar fácil de ler e fácil de entender, que pode eventualmente prejudicar um pouquinho do desempenho, mas é só um pouquinho, tá? De modo a não incitar as pessoas a tornarem o código confuso com otimizações sorrateiras. Essas otimizações aqui, ó, é que eles falam para você não ficar pré-otimizando muitas coisas. Escreva o código de forma que você entenda, do jeito que você entende, do jeito que os outros vão entender. Se ele ficar lento, se ele ficar... o tempo de processamento, a velocidade dele, a performance dele não ficar a contento, aí você vai começar a fazer otimizações. Senão você deixa ele do jeito que você escreveu para ele ser entendível por todo mundo que está lendo. Código tem que ser entendido por alguém que não conhece
código direito, que não conhece programação. Ele tem que tentar ler e deduzir aquilo que está acontecendo ali por baixo, tá? Outro cidadão aqui, que é o Grady Butch, escreveu: o código limpo é simples e direto. Ele é tão bem legível quanto uma prosa bem escrita. Ele jamais torna confuso o objetivo do desenvolvedor. Em vez disso, ele está repleto de abstrações claras e linhas de controle objetivo. Ou seja, você vai ver uma abstração. O que é uma abstração? É uma classe, é o nome de uma variável. Você vai ler o nome da classe e você vai, de cara, saber o que se trata ali dentro. Então, se você tem um aplicativo de receitas, você tem, por exemplo, ingredientes, entendeu? Aí esse ingrediente ele pode ter uma quantidade, por exemplo. Então, quando você vê lá ingrediente, você já começa a pensar, cara, dentro do ingrediente eu vou ter a matéria-prima, por exemplo, açúcar, sal, ovos, leite ou o que seja. Posso ter uma quantidade especificada, quer dizer, 2 ovos, 200 gramas de açúcar, 300 ml de leite, quer dizer, você começa, a tua abstração ela está clara dentro, dentro do teu código. Então você vai escrever o nome da tua classe como sendo ingrediente, propriedade dela, matéria-prima, outra propriedade, quantidade, entendeu? A outra propriedade da quantidade pode ser unidade de medida da quantidade, quer dizer, em litros, em ml, em gramas, em unidades, quer dizer, se for ovos, você vai ser 2 ovos, né? Se for, como eu falei, leite, vai ser ml ou litros, etc. Quer dizer, você começa a ver as coisas ali dentro de forma clara, as suas abstrações precisam ser claras. E as linhas de controle, ou seja, os métodos que você está colocando nas suas funções, elas têm que falar aquilo que elas estão fazendo. Salvar, ou gravar, ou ordenar. Quer dizer, você vai entender o que está sendo feito aquilo ali só pelo nome. Você não precisa de ler todo o código por detrás. O nome da tua função, o nome do método que você chamou, ele já tem que estar descrevendo tudo aquilo que você está fazendo. Entendeu? É quase que você fazer em português, fazer um manual de instruções em português, tá? Bom, passo por um monte de gente aqui que fala umas coisas aqui. Eu estou procurando um aqui do cara que fala que é por alguém que se importa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que tá pra cima aqui. Deixa eu ver se eu cato ele aqui, peraí. É mais confuso, abstrações, não. Ué, gente, não tá. Essa versão em português, será que não tem, não? Acho que na versão em inglês tem, tá? Who cares? Aqui, ó. É o Michael Feathers. Deixa eu ver se pela cara dele aqui. Aqui, é esse aqui. Aqui. Um código limpo sempre parece que foi escrito por alguém que se importava, ou que se importa na versão em inglês aqui, né? Cara, o que é isso aqui? O que é se importar? Você tem que escrever o código imaginando que você vai apresentar esse código pra gente aqui no Macau. Você tem que escrever esse código imaginando que você vai para um congresso e você vai apresentar esse código lá num telão com 200, 300 pessoas assistindo o que você está fazendo. O que implica isso? Tá? Implica, o teu código tem que estar todo alinhado, indentado, bonitinho. É óbvio que as ferramentas aí, VS Code e Android Studio já fazem isso pra gente. As variáveis têm que estar sempre com os nomes, com camel case certinho. As quebras de linha, elas têm que estar todas certinhas, alinhadas, ou seja, alguém tem que olhar para o teu código, tá? E tem que falar, cara, esse cara se importou para escrever esse código de uma forma que ele está mostrando esse código aqui para um monte de gente e
ele não está com vergonha do que está aparecendo dentro desse código. Ou seja, esse código, alguém que vai estar lendo esse código vai falar, poxa, esse cara realmente escreve o código bonitinho. A gente já viu aí, de vez em quando o Dil mesmo fala aí, pô, o código tá legal aí, o código tá bem escrito aí. Quer dizer, você está se importando com quem está lendo esse código, não simplesmente você só que está tentando entender essa porcaria e vai escrevendo essa merda de qualquer jeito, entendeu? É aí que começam a merda, é aí que teu código começa a ficar uma bosta, tá? Porque você vai fazendo sem se importar com ele, tá? Uma vez eu escutei que quando você constrói uma aplicação, você constrói um código, você está programando para programadores, não para a sua máquina. Porque a máquina, do jeito que você escrever, ela vai entender e vai fazer aquilo. Só que o programador não necessariamente vai entender o que você escreveu. Em algum lugar aqui do livro, que nós não estamos lendo inteiro, ele diz que é mais importante você escrever o código para que os seus peers... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui na versão em inglês. Aqui, ó. Ver se eu ver. Peers. Não tem aqui. Pode ser que esteja dentro desses negocinhos e não está achando. É mais importante você escrever o código para que os seus parceiros, os seus colaboradores ali que estão trabalhando para você, no caso, os seus programadores, entendam do que para a máquina. Ou seja, a máquina ela vai se virar, o compilador vai se virar para compilar aquele código e fazer ele rodar. Isso tem a ver com aquilo que eu falei lá antes, lá com otimizações, ou seja, você vai tentar fazer próximo do ideal, mas esse próximo, o limite dele tem muito a ver com o que você entende no código quando você está lendo. Ou seja, dá para fazer a coisa muito extremamente otimizada, mas quando você vai olhar o código, você não consegue entender a lógica nenhuma da que está escrita ali dentro. Então, às vezes, é melhor você perder um pouquinho na performance, mas ter o código muito bem estruturado, muito bem escrito, para quando você voltar, você conseguir entender. E esse pouquinho, você que vai medir. Cara, essa função aqui é executada algumas centenas ou milhares de vezes por dia e ela gasta 1 milissegundo a menos se eu otimizar ela. Então você não vai mexer nela, você vai deixar do jeito que está, muito bem escrita em forma de código. Agora, é uma rotina que é executada milhares de vezes, milhões de vezes por dia, e na otimização você ganha meio segundo, você ganha 0,2 de segundo. Aí não, aí você vai ter que escrever o código realmente ruim de entender para gente que está aqui programador, mas o código é muito bom lá na máquina, tá? Como switches, cases, ifs, etc. Você vai ter que reorganizar isso de uma forma que fique mais difícil de você entender, mas o compilador entende mais rápido e a estrutura do algoritmo fica mais simples para ele e ele, obviamente, vai mudar a lógica interna da compilação e aquilo vai ficar mais rápido. Tá? Regra do escoteiro, meus jovens. Deixe a área de acampamento mais limpa do que você encontrou. Entrou no código, viu alguma coisa que dá para ser refatorada? Para e refatora. Para e mexe. Viu o nome de uma função que você entrou dentro dela para mexer, a nome daquela função não está muito legal, você veio na tua cabeça, poxa, se essa função se chamasse pererê, pererê, parará, ficaria melhor de entender, porque o cara botou um nome muito simples aqui, um nome um pouquinho mais complexo, já daria um conceito melhor dessa função aqui, eu não precisaria de estar lendo 40 linhas de código para saber o que ela faz. Muda, vai lá e muda o nome da função. O código você está sempre deixando ele melhor. Você entra, viu alguma coisa errada, refatora, deixa ele melhor do que estava antes, sai dele. Quer dizer, toda vez que você entra, é tua obrigação tentar encontrar alguma coisa que possa ser refatorada, que possa ser mais simples para você deixar o código melhor do que como você encontrou. Tá? Vamos começar aqui com alguma coisa de prática. Tá?
Agora vem exatamente exemplos, etc. Como que a gente começa a melhorar a escrita do nosso código, tá? Nomes significativos. Há nomes por todos os lados em um software. Nomeamos nossas variáveis, funções, parâmetros, classes, pacotes e assim como arquivos fonte e diretórios que os possuem. Nomeamos também nossos arquivos jar, war, ir, nomeamos, nome. Como fazemos muito isso, é melhor que façamos bem. A seguir estão algumas regras simples para a criação de bons nomes. Use nomes que revelam o propósito, tá? Por exemplo, aqui, não vou nem ler muito ali não. Por exemplo, você declarou uma variável lá, int d, e botou um comentário, tempo decorrido em dias. Cara, coloca isso na variável. Escreve a variável tempo decorrido em dias. Aqui ele deu o nome em inglês, tá? Nós podemos falar em português também. Elapsed time in days. Days since creation. Days since modification. File age in days. Quer dizer, se você só colocar file age ou idade do arquivo é um número. Essa idade está em quê? Está em dias? Está em anos? Está em milisseconds? Está em quê? Deixe explícito. Na tua variável você não pode ter que juntar o tico e o teco para saber o que tem dentro daquela variável. Você vai ler o nome dela e você já sabe o que tem lá dentro. Tempo decorrido em dias. Dias desde a criação. A idade do arquivo em dias. Quando você tiver lá 40 linhas mais para baixo e etc, que se for fazer alguma conta com essa variável, porque provavelmente ela vai existir para você fazer algum tipo de conta, alguma operação com ela, você não tem que ficar voltando lá para cima para ver que essa variável aqui em que mesmo? Em milissegundos. Aí você começa a deduzir coisas na linha de baixo, porque você declarou só D, e você começa a deduzir coisas que depois você vai ver que não é bem assim. Ah, não, cara, eu fiz a conta aqui pensando que a variável era em segundos, mas a variável é em dias, entendeu? Então, se já está no nome, gasta mais para escrever? Gasta. O código parece que fica mais verboso? Parece, mas ele vai ficar mais clean, apesar de tudo. Por quê? Porque o conceito de clean é você bater o olho e conseguir ler. Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Vamos ver o que essa função está fazendo aqui, ó. Public list de int, ou seja, uma função que retorna uma lista de array. Ó, é uma função que retorna uma lista de array de inteiros. Get them. Tá. Aí ele declara aqui a lista 1, quer dizer, inicializa a list 1 e vai retornar o list 1 aqui no final. Legal. Aí ele faz um for aqui dentro do delist. Quem é delist? De onde é que está vindo delist? Delist não está vindo em lugar nenhum. Provavelmente esse delist é alguma propriedade dessa classe aqui, entendeu? Isso aqui é um método de uma classe e essa classe tem uma propriedade chamada delist, que a gente não sabe o que é, mas nós estamos lendo esse pedaço de código. Aí a gente vem se x na posição 0 for igual a 4, coloca na lista de resultado o x pra gente, certo? Se a gente olhar isso aqui, não dá para deduzir nada. A gente tem que ficar tentando imaginar o que seria essa função, ou por que ela está escrita desse jeito, por quê? Por que é x igual a 0? De onde que vem esse 4? Tá aqui, ó. Por que é difícil dizer o que o código faz? Aliás, na lógica a gente consegue dizer, cara, ele testa, percorre uma lista, um delist, vai na posição 0, se a posição 0 for 4, ele adiciona esse array na lista de saída. É isso que esse código faz. Mas qual o contexto dele? O que ele está trabalhando? O que ele está fazendo? Tá? Em termos de algoritmo, ele é muito simples, mas em termos de identificação, da gente saber o que ele está fazendo no nosso programa, no contexto do código, a gente não consegue. Aí você tem que tentar entender o que é esse delist, tentar entender o que é o getThen, tá? Ó, espaçamento e a indentação são cabíveis. Só há 3 variáveis e 2 constantes. Nem mesmo há classes refinadas ou métodos polifórmicos, tarará.
O problema não é na simplicidade do código, mas no seu aspecto implícito, tá implícito. O 4 tá implícito, o delist tá implícito, tá tudo implícito. Não tá escrito o que que é, tá? Então, ó, que tipo de coisas estão em delist? Porque delist é uma lista. Mas o que que tem lá dentro? Não sei. Qual a importância de um item na posição 0? Por quê? Porque ele está testando aqui a posição 0. Qual a importância do valor 4? O que é 4? Como eu usaria a lista retornada? Ou seja, o que que é essa lista que a gente está retornando? Tá? Aí ele vem e reescreve a função assim, ó. Vamos lá. Get flagged cells. Opa! Já sei que é uma função que vai me retornar células que estão com a bandeirinha, que estão marcadas, que estão flagadas. Aí ele vem a flagged cells, ele declara aqui, é a mesma coisa, gente, ó. É a mesma lógica, tá? As mesmas 4 linhas. Ele declara o flagged cells. Aí ele vem no game board, ou seja, esse delist é o game board. Ah, ó, então provavelmente o game board é uma lista de células. Tá. Começa a fazer um pouco mais de sentido. Aí ele vem, se cell status value igual a flagged, ou seja, a célula é um array de inteiros. Não interessa saber a posição 0. Provavelmente esse status value está dizendo o seguinte, cara, o status da célula está na posição 0. A posição 1 tem alguma outra informação, a posição 2 e 3, ou quantos existirem aí dentro, tem outras informações que nesse caso não nos interessam. Então ele ficou claro aqui pra gente que a posição 0, isso aqui é uma célula, ó, é um cell, a posição 0, que é o status value, tá? Contém, obviamente, o status da célula. E flagged significa que é 4. Quer dizer, se aqui x de 0 for 4, é a mesma coisa que está escrito aqui, cara. É exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Só que você começa a entender o código. Ou seja, você vai lendo e falou, vai no game board, vai nas células, vai no status value da célula, se ele for flagado, traz a célula de volta aqui no retorno. Pronto. Foi difícil escrever a lógica? Estou tentando botar ela na mesma linha aqui para ficar. Ó. As mesmas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. As mesmas 7 linhas nas duas, cara. Qual a diferença? Olha como o código fica mais fácil de você entender. Porque você não tem que ficar pressupondo. Você está lendo em português as coisas. Aqui, o flagged cells. Eu vou get flagged cells. Então, flagged cells provavelmente é o resultado. Tá aqui, ó. Já estou retornando ele aqui embaixo. Estou fazendo forzinho aqui dentro e estou andando dentro dele. Entendeu? Existem formas melhores de fazer isso? Existe. Cell podia ser uma classe. Cell não precisava de ser um int de array aqui. Cell podia ser uma classe que você vai colocar se cell.isFlagged, retorna, adiciona essa célula nas flagged cells e retorna ela para cá. Dá para fazer com orientação ao objeto e ficar mais fácil ainda, entendeu? Mas o que ele está colocando aqui no exemplo é o nome das variáveis. Como que o nome das variáveis muda a forma da gente entender o código, cara. Entendeu? Vocês têm alguma colocação? Vocês têm algum exemplo que vocês viram aí no dia a dia de vocês que estava confuso e de repente, mudando esse jeito, a coisa ficou um pouco mais clara, ficou mais fácil de entender? Ninguém? Vocês estão aí, gente? Sim, Estamos aqui. direto fazer uns códigos assim, né? Lista, Geralmente só vê, né? muito código assim. Biel tá falando Aqui eu aí. só coloco o que. Não tá te ouvindo, Biel. Tá falando aí, mas não tá te ouvindo, não. Não, eu tô escutando, tô escutando. Tô ouvindo, pô. Eu tô escutando. Get tema lá.
Esquece de colocar o método está fazendo. Isso aí é diariamente. Eu sempre nomeamento. Eu tenho uma colocação aí, Christian, que inclusive você que me ajudou uma vez, eu tava tirando uma dúvida com você. Aí uma coisa nisso de nomear, eu tentei sempre fazer isso, né? Mas eu lembro que eu tava fazendo uma coisa que era tipo uma dupla negativa, não sei se você lembra disso. Então, assim, eu colocar o nome de uma variável is not valid, de vez de colocar is valid, porque quando você coloca is not valid e é um booleano, aí na hora de colocar true ou false pode dar um bug na mente. Você precisa pensar mais do que se você colocar só a afirmativa, is valid. E agora, depois disso, nunca mais fiz isso aí, eu nunca mais me perdi. Né? Isso aí o interessante, cara, é você, quando você validar um if, quando você fizer um if, tá? O interessante é que o resultado da operação que está dentro do if tem que retornar true. True. O resultado é true. Porque na tua cabeça se o que está aqui for verdadeiro, eu vou fazer determinada ação. Então, quando você coloca alguma coisa igual a false, para que isso seja verdadeiro, ou seja, se not is valid igual a false, significa que ele é is valid. Quer dizer, not is valid igual... Fica uma confusão. Fica uma confusão. Eu nem entendi, falar a verdade, nem entendi o que falar, nem entendi. Fica uma confusão. Quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um códigozinho muito simples aqui. É pra bugar a mente mesmo isso aí, velho. Porque assim, você olha tá aqui. com uma booleana e comparando elas com false. Aqui. Eu tô no meio de uma classe. Eu tô no meio de uma classezinha qualquer aqui, tá? Então, digamos que ela tem aqui a variável is valid, certo? Aí a gente colocou aqui como false. Aí você vai fazer alguma função aqui, por exemplo, a funçãozinha teste aqui, que vai fazer alguma coisa. Aí você faz assim, ó. Se is valid igual a false, por exemplo, tá? Na tua cabeça você fala, se is valid igual a false. Quer dizer, você tem um false aqui, sendo que o que vai executar aqui precisa do... O if precisa ser true. Quer dizer, o resultado do if tem que ser true. Você tem um negócio aqui, se is valid igual a false. Aí você, da tua cabeça, vai ficar pensando, fica fazendo falsas negativas. O que acontece? Você não vai fazer se is valid igual a false. Você vai ter, por exemplo, uma outra aqui, ó, is not valid, que você vai, por exemplo, colocar que é not is valid. Isso aqui também é bem ruim, tá? Deixa eu fazer um final aqui, só para ele parar de dar erro aqui, ó. Ele não tá pegando aqui. Esquece o coisa aqui. Vamos fazer de conta que é isso aqui. Tá quebrado aqui, mas não tem problema. O que acontece? Se você tem alguma coisa que é is, escreva o not dela. Faça a propriedade dela not uma vez desse jeito aqui. Por quê? Porque aqui você não vai fazer assim, ó. Se is valid igual a false, ou pior. Você não vai fazer not is valid. Por quê? Porque quando você estiver lendo esse código, tenha certeza, você não vai ver esse not aqui. É um negócio muito pequenininho. Você quase não vê. Aqui dentro você vai usar ele uma vez e você vai ter certeza que você está fazendo aqui. Is not valid desse jeito, tá? Aqui você vai usar is not valid. Aí vai em cima do que o Bagum falou. O que ele fazia? Se is not valid igual a false. Qual a condição para você entrar aqui? Não ser não válido. Você tem uma dupla negativa. Não ser não válido. Sua cabeça buga. Igual o Gil falou aí. Cara, não entendi nada. Porque esse código aqui, cara, você vai ter que fazer uma força do caralho para entender. Entendeu? Cara, is not
is not valid é a mesma coisa que ser is valid. Você faz assim, ó. Se for valid, faz alguma coisa. Ou o contrário, né? Se not valid, você vai fazer outra coisa. Ambos os resultados são true. Tem que ser true. Então, tudo que você tem que fazer uma conta que você, ao ler o nome da variável, ou o nome da função, ou o que seja, aquilo já retorna para você. True ou falso na tua cabeça. Is not valid. Se for não válido, eu vou sair da rotina. Eu vou retornar porque não posso fazer nada se ele não está válido. Então eu vou fazer uma rotina aqui. Aí você já faz assim, ó. Você já bota aqui em cima, inclusive, assim, ó. Você já vem lendo. Se is not valid, vai embora. Já sai da rotina, não faço nada. Aí você não precisa nem de testar o is valid aqui. Você vai escrever o código que você vai fazer aqui com aquela condição que está válido. Então, isso vai te poupar muito você ter as variáveis quando você tem booleano. E quando é booleano, faça assim, cara. Is valid. Ou você pode fazer, eu gosto também de fazer, flag. Tá? Flag é true, é boolean, verdadeiro ou falso. É uma bandeirinha, verdadeiro ou falso. Mas normalmente eu faço is, que é uma pergunta que retorna. É uma yes or no question. Ele vai te retornar sim ou não. Is valid? Sim ou não. Is not valid? Sim ou não. E o teu if já joga para você direto. Você não fica fazendo um monte de coisa e valor menor do que 100 e não sei o que. Você vai começar, cara, que valor é esse? Que 100? O que é 100? 100 é o quê? Que valor é esse? Tá? Você pode fazer percentual menor. Que aí já fica, cara, percentual é de percentual, de 0 a 100. Então, assim, enquanto tiver algum percentual, ou se o percentual não está completo, ou alguma coisa, você já sai daqui. Você pode criar uma variávelzinha, por exemplo, is completed. Aí, se você tem uma variável percentual aqui em cima, que está com algum valor que está sendo mudada por algum motivo, você pode fazer is complete, você vai fazer percentual igual a 100. Tá? E aí você pode fazer a mesma coisa. Is not completed. Então você vai fazer se is not valid, por exemplo, ou is not completed, sai fora da função. Fica fácil. Você não precisa de ficar fazendo muita força para saber, cara, a classe não está válida por algum motivo, não sei o que é is not valid. Depois você olha, mas para entendimento dessa função você vai olhar. Cara, se não for válido ou não está completo, sai da função. Beleza. Aí depois você vai olhar o que é. O que é estar completo? O que é estar válido? Você vai olhar depois. Nesse nível da função, te interessa saber esses status. Ou seja, é válido ou não? Está completo ou não? E aí você vem com o teu código aqui, vai executar o teu código do jeito que você quer, baseado nessa premissa. Mas se não for, você já sai fora mais cedo. Entendeu? Então isso aqui eu faço direto. Um monte de coisa, de variávelzinho, um monte de getzinho. Eu faço isso aqui muito como get. Assim, ó. Por quê? Porque são variáveis que você tá buscando o valor delas, né? Quer dizer, você não pode setar. Quer dizer, ela é calculada por algum motivo e etc. Ali você vai calculando elas. Então eu vou fazendo aqui, desse jeito aqui, ó. Né? Aqui não, aqui é get também. Não, aqui é sem get. Pera aí. Aqui é igual. Aqui. Quer dizer, quais as variáveis que eu tenho? Na realidade, eu tenho se ela está válido e o percentual. O resto tudo é calculado. Eu estou calculando o meu not valid, que é o contrário do meu valid. Eu estou calculando o meu completo, que é se o percentual for igual a 100. Eu podia fazer aqui, ó, is not completed. Eu podia fazer, por exemplo, percentual
diferente de 100? Poderia, mas isso aqui é normalmente o not. Quer dizer, quando você vai fazer as coisas, faça o inverso. Se você fizer o is, faz o is not. Quer dizer, eu tenho o is completed, faz o is not completed, porque provavelmente você vai precisar do is not completed ali em algum momento, para não ter que fazer isso aqui. Ou is completed igual a false. Não faça isso. Não faça isso aqui. Teu código fica difícil de entender. Apesar de você falar not valid ou não está completo. Você vai ter que fazer não está completo. Por quê? Completo igual a false. Da tua cabeça vira não está completo. Você vai trabalhar com booleano, sim e não. Está, não está. Não está válido ou não está completo. Então escreve not is not complete. Mais fácil. Muito mais fácil de entender. Vai te dar trabalho? Vai, porque se você poderia fazer igual nós estamos falando aqui, né? E não precisaria de escrever essa linha aqui em cima. Mas escreve, cara. Escreve, deixa de ser preguiçoso. Senhor? Eu acho que o maior erro da maioria dos desenvolvedores é achar que ele vai lembrar de tudo que ele fez antes, sabe? Exatamente. É o maior erro. É você... Ele vai lembrar tudo que fez antes. E aí ele não faz algo mais verboso ou não comenta algo e ele volta lá e não sabe nem o que fez. Exatamente. Nem para o que aquilo lhe serve. O comentário... Aí você poderia fazer, tá? Ó, você poderia fazer isso aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Não executa caso não esteja válido ou caso não esteja completo, tá? Esse é um comentário totalmente desnecessário. E você tem que entender que comentário é código duplicado. Por quê? Porque se você mexer nesse código aqui, você vai ter que corrigir o teu comentário. Por quê? Porque se você mexer nesse código aqui, tá? Vamos dizer que, não, cara, não é ou não, é e. Aí você veio aqui e corrigiu. E você não veio aqui e trocou para e. Você deixou ou. Aí você vai voltar nesse código 1 ano depois, 10 anos depois, exatamente isso que você falou. Você não vai lembrar. Aí você vai ver um comentário, quando você vê comentário, você começa a ler só os comentários. Você não lê código, tá? Quando você só tem cheio de comentários, você só vê nos comentários. Porque você está confiando no comentário. Por quê? Porque é mais fácil de entender a lógica lendo os comentários. Não executa caso não esteja válido. Faz não sei o quê. Aí você vai ver aqui, ó. Salva o arquivo. Envia o e-mail para o destinatário. Quer dizer, você começa a ter coisas aqui que o que está fazendo aqui no meio dos comentários, você deixa para lá, porque está cheio de comentário. Teu código fica sujo, não fica clean. E, de novo, você veio aqui e não mudou aqui. Aí você vem, não executa caso não esteja válido ou não esteja completo. Aí somente começa... Cara, não. Comentário tinha que ser a letra vermelha com fundo amarelo. Isso tinha que ser, você tem que ter vontade de tirar o comentário do teu código. Se o teu código tem comentário, ele está mal escrito. Tá? Tá aqui, ele deu o exemplo aqui, ó. Ó, cadê? Nomes significativos aqui. Ó, botou o comentário aqui, ó. Se o teu código tem comentário, ele está mal escrito. Você pode até botar algum comentário dizendo o seguinte: em virtude do arquivo poder estar corrompido, é necessário que sejam feitas validações preliminares, por exemplo. Para você fazer, por que esse cara está validando isso por algum motivo? Ou seja, você tem que explicar alguma coisa que não é que não tem a ver com a lógica, tem a ver com o contexto da situação, e alguém vai falar: por que você está fazendo essa validação aqui? Ou por que você está colocando essa informação aqui dentro? Aí você coloca no comentário. Então, a gente não deve fazer comentários explicando, por exemplo, o que um determinado método faz, com ação. E não. Sim, explicando o contexto do geral. Exatamente. Explica. Se você for botar um comentário, você vai tentar botar um contexto
para tentar explicar alguma coisa que você não conseguiu explicar com o código que você escreveu. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, vamos supor que essa função aqui, vamos supor que fosse alguma coisa, envia arquivo anexo. Certo? Então, você tem que tentar explicar no teu código se você vai enviar o arquivo, o anexo ou não. Aí você vai falar aqui, ó. Olha, se não tá válido, e aqui vamos voltar o ou, né? Ou is completed igual a false. Quer dizer, tá aqui, não executa. Cara, vamos tirar essa linha daqui. Ó, se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo, eu não preciso, vocês são programadores. Os programadores conseguem ler isso aqui e entender na cabeça que é exatamente isso aqui que está fazendo. Tá vendo? Ó. É aquela coisa, né? Se você tem o nome da função, as primeiras linhas dela, você não conseguir escrever o que você faz, você vai recorrer a comentar, tá A errado. comentar, você está escrevendo código muito mal. Assim, é o clean code, é o que ele diz. É o que ele está tentando colocar e advogar. E eu digo para vocês, cara, isso faz uma diferença do caralho. Faz uma diferença enorme. Os nomes das funções, os nomes das variáveis, que é aí que nós estamos fazendo aqui. Use nomes que revelam o teu propósito. Isso faz uma diferença da porra. Se você tem alguma coisa que é uma lista, por exemplo, de arquivo, ó, vamos aqui, ó, lista de file. Você vai botar files com S. Caramba, peraí que eu fiz errado aqui. Ei, Olha só o importa. você vai botar files ou você vai botar file list ou anexos. Se isso aqui não é, tá? Tô chutando alguma coisa aqui. Se isso aqui for alguma coisa, alguma classe que envia um arquivo anexo por e-mail, etc., e ela tem dentro do contexto dela arquivos, se chama anexos, arquivos anexos, ou alguma coisa que diga o que está acontecendo, que fala o que é, entendeu? Você não vai escrever aqui, list. Não faz isso. Geralmente acontece, né? Não faz isso, cara. É o que geralmente acontece. Ele acabou de dar um exemplo aqui, ó. The list, ou só list. Não faz isso, cara. O que é que tem aqui dentro? Arquivos, tá, são files. Mas qual é o contexto desses arquivos? Que é uma lista de arquivos, a gente está sabendo. Está escrito aqui. Mas o que representa esses arquivos? Esses arquivos, o que são? São credenciais? São e-mails? O que é? O que são esses arquivos no teu contexto? São anexos. 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 Plural. Para você, quando estiver fazendo alguma coisa aqui, entendeu? Você vai fazer alguma coisa aqui, você vai pegar a variável anexo, se você sabe, tá no plural, tá? É uma lista ou é um map. Tem mais de um, tá no plural. Apesar de ser um objeto só, mas ele é um cabide que coloca um monte de coisa dentro deles. Então você vai botar ele no plural. Porque se você botar só anexo, tá? É uma coisa. O que a gente sabe como anexo? É um arquivo, não é? É um arquivo. Então, se é um arquivo, você vai botar aqui, anexo. Vou botar ele aqui, coisa para ele conseguir compilar, né? Anexo, tá aqui. Mas se são vários, é uma lista? É. Que legal. É uma lista, né? Que bom. Então, o nome dela é anexos, no plural. Tira também o que você não for, você no safety arranca. Não trabalha com interrogação e com exclamação, não. O que você puder trabalhar sendo não nulo, trabalhe, porque vai te agilizar pra caramba. Mas vamos seguindo aqui. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar? Mais alguma? Eu gostaria de comentar. Pode falar. No Dart, a gente utiliza 3 barras para utilizar documentário documentado, né? Uhum. Então, eu acho que seria uma boa prática não utilizar, no caso de contexto, assim, de alguma feature, né, de alguma função que você vai ficar para um outro lugar, utilizar
Tipo de comentário. Sim, para gerar documentação. Para gerar documentação. Envia os arquivos. Desse tipo de comentário, né, de documentação, não precisa necessariamente estar na classe onde aquele código está escrito. Tu coloca uma azul em cima, se tu colocou lá um comentário de documentação, tu colocou as 3 barrinhas lá, ele te dá ali sem precisar tu segurar no Ctrl ponto ou Command ponto e navegar para aquela... Olha, E geralmente, cara, esses comentários, essa documentação é feita em packs que são públicos, sabe? Vai publicar lá no PubDev ou ali na biblioteca, sabe? Então é sempre para já um outro esquema, já não é comentário em si, já é documentação. Eu já ia falar sobre isso, já comentar que geralmente é utilizado isso mesmo, em packages. Pra gente saber o que é que tá rolando, já que a galera não foi você que desenvolveu em si, né? Então, tipo, saber o que cada aquilo faz ali. Eu uso a documentação interna quando eu estou fazendo, tipo, sei lá, eu tenho alguns endpoints e algumas coisas bem específicas, coisas de API e tal. Aí, às vezes, eu descrevo alguma coisa importante para, sei lá, estou chamando aquele endpoint, saca? Algum detalhe para passar para mim mesmo alguma informação. Eu uso mais realmente na parte de endpoint. Quando eu crio um arquivo inteiro de endpoint, aí eu faço a documentação legal do que ele faz, tá ligado? olha só. Boa noite, pessoal. E aí, meu jovem? O colchetes aí também é bom para poder linkar em outras classes. Essa parada Pois é. importante. Aqui, Agora, exatamente, aqui, ó, eles usam esses recursos, etc, tá? Mas vocês, eu acho assim, eu vejo isso aqui no código, é importante para gerar documentação para o lado de lá e etc, tá? Mas olha só, olha esse comentário aqui. É dos caras lá, são os caras sábios, os caras são... Porque passa a assinar o cara que fez isso aí. Isso aqui ele está documentando o constructor dele. Tá, se o objetivo realmente é porque precisa gerar a documentação e etc, ou seja, o objetivo desse comentário existir não é para esse código, é para gerar um outro documento, entendeu? A partir desse código. Isso provavelmente em algum momento isso vai mudar, ou vai ter alguma coisa que diga, cara, oculta esses comentários do código, porque realmente não faz muito sentido eles existirem nesse código aí. Geralmente, atualmente, né, os caras usam documentação separada, como DocSal, entendeu? Porque Coda. você vai olhar um arquivo desse daqui, ó, é um monte de coisa, ele tá dando um monte de exemplo, olha só, a quantidade de troços que tem aqui dentro, que isso aqui é documentação, isso não é código, ó. Aí você fala, não, o seu código tem que estar bem documentado, o seu código tem que ter... Cara, quando você vai ler os códigos fontes aqui, eu fico perdido, eu fico doido, porque, cara, é muita coisa, é muita grande, e fica cheio de cacareco no meio do caminho, assim, ó, tá vendo? Eu falo, cara, eu sei o que é essa aqui, dentro do contexto. Ah, mas você sabe porque você já leu esse comentário que alguém aqui escreveu em algum momento. Entendo. O código que a gente vai escrever no nosso dia a dia, cara, ele não vai ter esse monte de coisa. Você não vai... Dificilmente você... Aqui. Vamos lá? Escrevi o comentário. Envie os arquivos para o servidor. Como tem que ser o nome da função? Envia arquivos para o servidor. Pronto. Tira a porra do comentário. Esse é o nome da função. O que ela faz? Envia os arquivos para o servidor. Tá? Você não precisa raciocinar. Se você só colocar aqui, enviar. Você vai, cara, enviar. Enviar o que para onde? Fazer o quê? O que ele tá... Ah, não. Eu tô numa classe aqui que é etc. Dentro do contexto do nome da classe aqui, eu sei o que ela vai fazer, o que o enviar significa, tá? Mas normalmente você vai criar, envia
arquivos para o servidor. Salva o documento no arquivo. Só envia anexo também. Ou se quiser, não é arquivo não, é anexos. Tá. Envia anexos para o servidor. Aí você já vê um negócio aqui em cima escrito anexos. Tem uma função logo embaixo, envia anexo. Vai falar, opa, muito provavelmente essa função vai trabalhar com essa lista aqui de alguma forma. Você já... Tá bom, tô entendendo. Você já vai lendo, já vai... A coisa, ela vai... Você espera o que vai acontecer. Quando você abre pelo nome da função, pelos parâmetros que tem dentro da classe, etc., você já começa a ver coisas que fazem sentido naquele contexto, entendeu? Porque você está dentro da classe, etc., você está ali dentro e fala, cara, você está fazendo contexto. Deixa eu pegar um aqui que eu acho que eu estava mexendo aqui, quer ver só? Para tentar dar um exemplo aqui. Acho que não é essa classe aqui, não. Pera aí. Cadê meu use case aqui? Aqui. Essa aqui. Ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Processa batch de registros. Tá? Bom, ela recebe como parâmetro um batch de registros. Não sei o que é, vocês estão vendo pela primeira vez, não sei o que é batch de registros. Não interessa muito saber os detalhes. Você começa a ler a função. Ó, se batch de registros, operação, tá vazio, ou batch de registros, entidade, tá vazio aqui, essa entidade tá até errado, ó. Por quê? Não, desculpa, não é esse não, é o entidades, tá aqui embaixo, é o outro. É o nome. Aqui já ficou confuso. Aqui teria que ser o nome da entidade. Já vou até mudar. Aqui, ó. Refactor é nome da entidade. Vamos lá. Volta. Se a operação tá vazio ou o nome da entidade tá vazio, faz porra nenhuma. Vai embora, sai da função. Beleza. Vamos lá. Aí ele vem aqui e pega um repositório. Ó, lembra do uso do var que eu falei com vocês? Da questão, você tem que saber mensurar aonde você vai usar o var ou não, tá? Por quê? Aqui eu sei que é um repositório. O nome da variável é repositório. Está falando, ó, vai na fábrica de repositórios, busca pelo nome da entidade. Tá aqui, ó, batch de registro, nome da entidade. Me dá um repositório que trabalha com essa entidade. Beleza, ele vai te dar um repositório. Aí ele vem. Se a operação for igual aí ele vem, busca as entidades e fala repositório. Insere vários registros, insert many, do tipo generic, toma aqui as entidades e vai embora. Então, ó, eu estou inserindo, ó, atualizando, update. Aqui você vê um I, certo? Aí você vem insert. Aqui você vê U, operação U. Aí você vem aqui update. Operação D. Aí você vem aqui e vê um delete. Operação R, aí você vem aqui e vê um clear, de remove, de recycle, e vai embora. Se não tem mais nada, tipo de operação não implementado. Se deu pau no meu try, ele vai lá e salva esse negócio e retorna e vai embora. Não tem, vocês nem sabem o que tem dentro da lista dessa classe de batch e etc. Mas você começa a ler a rotina e você vai entendendo o que ele vai fazendo. Cara, ele vai a operação, o que é batch de entidades? Batch tem operação, batch tem nome, batch tem entidades aqui dentro. Entendeu? Quer dizer, a coisa começa a ficar um pouco mais simples de você entender do que se eu simplesmente viesse aqui nesse B e colocasse aqui, ó, por exemplo, vou refatorar aqui, ó, por exemplo, B. Botei B. B, operação. O que é B? O que é B mesmo? Processa batch. Mas o que é B? Não, B é o que eu recebi lá no parâmetro. Tá. B. Cara, não faz isso. Deixa o nome da variável. É um batch de registros. É um pacote. É um consolidado de registros. Faz a operação com ele. Salva. Quer dizer, insere no repositório. Atualiza no repositório. Deleta, remove do repositório. Limpa esse repositório todo aí. Arranca todos os registros que tem aí dentro. Entendeu?
Então, esse tipo de coisa você vai vendo no código para não escrever coisa desse tipo. Você vai escrevendo coisas mais simplificadas. Ó, ele até fez aqui, aquele que eu tinha falado aqui, ó. Ele transformou, em vez da célula ser um array de int, ele transformou isso num objeto célula e colocou se célula is flagged, retorna flagged cells. Ou seja, esse tipo de nomeação das variáveis, das classes, dos métodos, vai revolucionar a forma com que vocês escrevem o código e começam a entender esse código. Tá? Bom, eu acho que por hoje tá bom. Se alguém tem mais alguma coisa para colocar aí, a gente encerra, porque já tem 1 hora e cacetada que nós estamos falando aqui. Nós vamos passar para a próxima, cenas dos próximos capítulos aí na próxima aula. Tem mais alguém que quer colocar mais alguma coisa aí? Essa forma de escrever aí, ela não vai otimizar o teu código, ela vai otimizar o processamento da tua cabeça. Da tua cabeça. Entender isso aí. Exatamente. Porque você passar horas vendo um código na tua tela, se é uma coisa muito desorganizada, você acaba ficando com dor de cabeça, desistindo daquilo, saindo. É mais caro o processamento, né? Cara, qual é o... Vocês fazer o certo aí, nomear certinho, Qual... dor de cabeça no futuro. Pensa o seguinte, qual é a matéria-prima do programador? A matéria-prima do programador é o fosfato que ele gasta no cérebro dele. Ou seja, você vai começar o teu dia com uma certa quantidade de combustível na tua cabeça, porque você dormiu e etc. E você vai chegar no final do dia com a cabeça cansada ou estressado. Esse estresse, essa frustração, cara, é fruto disso. É você pegar um código que está assim e às vezes nem tem esse comentário aqui direito, tá? Um código que está assim e você ficar ali e respira, caralho, o que isso aqui faz? O que isso aqui? Não é mais um código que às vezes não foi você que escreveu. O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Do que você pegar um código que está assim, cara. Porque está em português, no caso aqui está em inglês, né? Mas não está em linguagem de programador. Você está lendo aqui, eu tenho uma lista com as células. Aí eu vou percorrer o meu tabuleiro célula a célula. Aí eu vejo se a célula está flegada, eu adiciono essa célula na lista de células flegadas e depois eu retorno as células flegadas. Pronto, acabou. Você não juntou o tico e o teco estão separados na tua cabeça, você não teve que juntar os dois para raciocinar nesse código aqui. Você vai chegar no final do dia menos cansado, menos frustrado, o teu código vai ser mais produtivo, você vai conseguir fazer mais coisas ao longo do teu dia, só porque você está reescrevendo de forma diferente. Você gastou mais tempo para fazer desse jeito aqui, esse jeito aqui gasta menos tempo. A lista, delist, x igual a 4. Eu sei que 4 é flagged, porque eu acabei de escrever ali em cima isso, e eu tô lembrando, tá? E o Dio acabou de falar. Você vai confiar que você lembra que 4 é porcaria da célula flegada, que isso está na posição 0. Que caralho de posição 0 é essa? What the fuck? What the fuck? Você vai ficar aqui, volta lá no começo. Que porra, caralho, o que isso aqui tá fazendo? É isso aqui, seu objetivo é ficar desse lado da porta aqui, tá? Beleza, meus jovens, eu vou até salvar aqui a página que nós paramos aqui. Os nomes, né? Pra nós, cadê? Tá aqui, pra nós continuar. Até o final do ano que vem a gente termina o livro. Cara, é devagarzinho, que nós vamos fazendo um pouco por pouco. Nós pulamos um monte de coisa ali, fomos direto ao que interessa, né? E se é falso, você verifica que é um falso para... A verificação não é verdadeira. Vou estopiar a gravação aqui e a gente continua na próxima aula.